glória, fogo que vem do céu. Deus que flui do teu trono, fumaça e nuvem de glória. Boa noite, queridos. Antes de me apresentar e de a gente começar a conversar nessa noite, eu queria que você estendesse sua mão, que a gente entendesse um princípio espiritual nessa noite. O Senhor se move debaixo de autoridade. Toda a desgraça que existe no mundo hoje foi porque um dia o Senhor liberou autoridade na mão de um homem, e o Senhor não retira. Então Ele valida, embora Ele não concorde. Ele permite que a autoridade seja usada para coisa errada. E Ele julga aquele que recebe a autoridade na medida em que recebeu. Eu queria que você nessa noite levantasse a sua mão e liberasse a autoridade para receber nessa noite. Porque existem lugares na nossa alma e no nosso espírito que Satanás tenta prender. Ele tenta segurar nossa mente cativa. Você tem autoridade para abrir esses lugares, para declarar: eu me abro, eu permito que o Espírito penetre em lugares que eu nem sei que existem na minha alma. Amém, queridos? Então você abre a tua boca, porque eu não posso fazer isso por você. E você diga: Espírito Santo, eu permito, eu te convido a ministrar no meu coração hoje. Fala: Espírito Santo, me atenta para aquilo que não vem do Senhor, filtra o que não vem de Ti, mas permita que meu coração receba o que o Senhor tem para mim hoje. Espírito Santo, nós declaramos nessa noite, Pai, que esse lugar está debaixo do Teu governo. Toda tentativa de Satanás já está quebrada. Você não tem autoridade para estar nesse lugar. Se você de alguma forma detém autoridade na vida de alguém nesse lugar, por essa noite nós ordenamos que você fique lá na porta esperando, e que essa pessoa possa ser tocada nessas áreas que são cativas. Em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem de comando nessa noite. Amém? Nós vamos ofertar, querido. Se tem uma coisa que eu não gosto é de fazer oferta. Eu gosto de ensinar sobre dinheiro. Eu não gosto de fazer oferta, porque é como se Jesus, Ele está aqui, e eu falo assim para vocês: dá dinheiro para Ele. Se é honra, como é que eu faço? Eu tenho que insistir ou te instigar a dar algo para Ele, como se Ele fosse um coitado aqui do lado, que está esperando ganhar algo. Então a última coisa que eu vou fazer na vida é tentar convencer alguém a dar algo para Ele, porque eu odiaria que alguém tentasse convencer alguém a me dar algo que não quer. O Senhor recebe honra, Ele não recebe nada além disso. É verdade quando na Bíblia diz que Ele não precisa de dinheiro. Creia nisso, Ele não precisa. A igreja precisa, sim. Deus não precisa de ar-condicionado, a gente precisa. Não precisa, mas temos. Isso é para nós. E isso custa. E por outro lado, nós honramos o Senhor dessa forma, com tudo que nós temos, inclusive com as minhas ofertas. Eu não sou julgado pelo Senhor pelo que eu dou, eu sou julgado pelo que eu tenho. O Senhor cobra de mim pelo que Ele me deu, não pelo que eu dou para Ele. Para Ele eu só devolvo. 1 Crônicas 29, Davi fala assim: como o Senhor pode ser tão bom, se o Senhor nos dá e da sua própria mão nós te damos? Davi entendia. Então oferte nessa noite, querido, como honra, não como dar dinheiro na igreja. Amém? Não sei como vocês fazem, mas pode ir. Línguas como de fogo, rios que fluem do Teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu. Línguas como de fogo, rios que fluem do Teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu. Deixa eu me apresentar e apresentar as pessoas que estão com a gente aqui. Meu nome é Jean. Eu sou o líder do Ministério Casa da Misericórdia. Nós somos de Campinas, mas a base fica em Sumaré, no primeiro bairro de Sumaré, quando termina Campinas. E eu sou um pastor que gosta de bateria. Eu não sou um baterista. Então a gente aceita todo mundo na igreja, menos baterista. Pode sentar, querido. E eu conheci o pastor Edgar, na verdade,
através do Michel, que conhece o Miqueias, que é um filho nosso lá da casa. E ele nos visitou em um trabalho que a gente faz no final de ano, para moradores de rua no centro de Campinas. Ele me passou um pouquinho do que vocês estão vivendo, do que vocês estão buscando aqui nesse período. E eu queria de forma rápida falar um pouquinho para vocês do que a gente faz. Há 7 anos, eu costumo brincar que eu era evangélico, eu me converti tem 7 anos. Eu cresci na igreja, mas eu só me converti, comecei a me converter. E estou me convertendo até hoje, há 7 anos. Eu conhecia a igreja, mas eu não conhecia o Pai. Eu conhecia a doutrina de cada uma das igrejas que eu já passei. Mas eu não conhecia Pai. Até porque eu não tive um. Eu perdi o meu muito cedo. E essa é uma das áreas que Satanás luta muito para quebrar na sociedade. A figura do Pai. Porque o Pai foi criado por Deus. Não é que Deus um dia olhou para a terra e falou: ah, esse homem é pai, legal, eu vou me comparar com ele. Deus é Pai desde a eternidade. E Ele compartilhou com o homem essa figura. Você vai me manifestar na terra. Como? Como um pai. Em essência era só pai. Em essência não tinha pastor, sacerdote, era só pai. Adão era só pai. O plano de Deus era aquilo. Uma família, 2 famílias, 10 famílias, 1000 famílias. Cada pai pastor da sua família. Tudo que aconteceu depois foi consequência das escolhas dos homens. Então há 7 anos eu tenho palavra desde pequeno. Sabe aquelas palavras que você recebe desde pequeno? Eu tenho chamado na tua vida. E eu tinha. Mas eu vivia a minha vida. E há 7 anos, Deus me deu uma palavra, dizendo: vai começar aquilo que eu falei. E eu não sabia o que fazer. Eu fui fazer a única coisa que eu sabia, que eu aprendi quando era pequeno, na Assembleia de Deus: vai orar. Então durante 6 meses eu fui para o monte. Toda sexta-feira, às vezes no meio de semana, ia para o monte orar. O Senhor me chamou e eu não sei o que é para eu fazer. E depois de 6 meses o Senhor falou comigo pela primeira vez na vida. Eu ouvi a voz de Deus. E Ele me disse a respeito dos pobres. Ele falou: eu vim para os pobres. Vai cuidar dos pobres. E a gente começou a ir para a rua. Sem saber fazer. A gente foi fazer o que o Senhor falou para fazer. E só faça o que Ele falou para fazer. E nós começamos a cuidar dos pobres na rua. E nós cuidamos dos pobres até hoje. No decorrer desses anos, o Senhor abriu um pouco o leque das coisas. Se há 4 anos atrás alguém me chamava de pastor, eu repreendi e dizia que estava endemoniado. Porque eu cresci aprendendo que pastor é quem faz o seminário, passa os tantos anos lá dentro, recebe uma vaga. Então eu brigava. Eu cheguei uma vez a humilhar uma senhora. No meio de uma roda, ela começou a profetizar na minha vida e falou: o Senhor manda dizer. E eu falei: fica quieta. Porque eu não entendia. Mas é bom quando você vai crescendo aos poucos, porque você recebe da mão do Pai, e não algo pré-formatado que alguém te dá. E hoje nós temos uma base, nós temos um trabalho em Moçambique. O Senhor nos mandou para lá há alguns anos e a gente começou uma igreja, um trabalho com umas plantações lá perto, enfim. Eu podia passar a noite aqui contando história para vocês. História de bêbado no carro, história de drogado que a gente salvou de traficante, e vocês iam ficar vidrados. Mas isso aqui não é uma feira de talentos. Até porque o modelo que Deus tem para mim não é o que Ele tem para você. E por muito tempo eu procurei na igreja um destino, e a igreja não pode me dar destino. Quem dá destino é pai. O sobrenome do filho vem do pai, não da mãe. É o pai quem transfere a identidade, não a mãe. Então eu prefiro nessa noite tentar conduzir vocês pelo mesmo caminho que eu trilhei para encontrar a minha identidade no Senhor. Porque se você encontrar a sua identidade, você não precisa achar mais nada. Não existe dúvida quando a identidade é colocada. Você vê quando Deus faz Adão, Ele põe a mão em Adão, sopra o Espírito e começa a falar com Adão. E já começa a conversar com Adão. Ele não tem uma conversa entre Adão com ele falando: Adão, eu sou Deus. E Adão falando: e eu quem sou? E Deus contando. Por que não necessitou essa transferência de informação? Porque quando a identidade do Pai é colocada dentro de você, isso flui de dentro para fora, ninguém precisa te explicar. Você não tem que buscar isso do lado de fora. Você não tem que buscar informações. Isso está no pacote da identidade. Quem eu sou? Entender até o idioma. Ele já sabia falar o idioma de Deus, que era o hebraico ou alguma coisa. Porque está nesse pacote. E às vezes a gente está buscando qual é o idioma de Deus. O que eu tenho que fazer para o Senhor? Que árvore eu posso tocar ou não posso? E Ele está falando: você não sabe nem quem você é.
A tua identidade está se baseando em algo que você viu do lado de fora. Porque nós conhecemos muita mãe, muita igreja e pouco pai. Jesus falou, vocês têm muitos mestres e poucos pais. Paulo fala, ainda que vocês tenham muitos aios em Cristo, contudo não terão muitos pais. Mãe é quem dá o leite, mãe é quem cuida, é quem conduz, até que essa criança cresça e comece a andar atrás do pai. Igual Isaac. Fica no colo de Sara, até que vai andar com o pai. E o pai leva ele para lugares que Sara nem imagina. Nem sonha que ele estava indo matar o menino, senão ela não deixava. E que nessa noite o Espírito possa entrar em você. Que ele possa de dentro para fora despertar coisas em você que eu não posso. Ninguém nunca pôde fazer isso na minha vida. Eu queria ler 2 textos com vocês. Um está em Efésios 2, de 8 a 10. Se você quiser abrir. Efésios 2, de 8 a 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Um outro texto que eu vou ler, você não precisa abrir, foi o texto que o Mateus citou aqui. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. No teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia em mim nenhum deles. No texto de Efésios, Deus está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte: as obras as quais eu reservei para você já estão feitas, já estão prontas. Não tem nada que você vai fazer para Deus que já não esteja pronto. Pronto não no sentido de manifesto. A gente precisa separar mundo espiritual de mundo natural. Nós não criamos nada na terra, nada. O homem não cria nada, ele manifesta. Cristo não é uma invenção, ele é a manifestação do Pai. Ele é a parte visível. As obras que o Senhor tem para mim e para você, elas já estão prontas. Pode ser que ela não venha a ser manifesta diante dos nossos olhos, porque nós não acessamos esses lugares. Cada criança que está aqui, quando o pai soprou um espírito nessa criança, e essa criança, não mais especificamente, mas a criança ela pode ter sido formada de qualquer forma. Imagina uma criança fruto de estupro. Deus não pegou aquilo e viu uma mulher sendo estuprada e falou, meu Deus, agora eu tenho que... Deus falando, meu Deus, eu preciso empurrar um espírito lá, porque fizeram um nenê fora da hora. Não. Deus quando olha para aquilo, ele fala assim, aquele homem, desvirtuado, corrompido, recebeu a autoridade através do pai dele, Adão, para governar sobre todas as coisas. E se ele usar isso de forma corrupta, a autoridade não é tirada. Eu vou julgá-lo um dia pela forma como usou. E como ele está andando debaixo de uma palavra que eu dei, Deus deu uma palavra para aquele estuprador. Sabe qual a palavra que Deus deu para ele? Multiplicai-vos. Aquela palavra está sobre ele. O poder de multiplicação está em cima dele, independente da corrupção da sua alma, de quão pecador ele seja, porque o Senhor não retira isso. Deus ia destruir o mundo em Noé, mas não ia retirar a autoridade. Ele podia só retirar, porque ele não volta, ele não muda. Então o que o Senhor faz? Quando aquele homem libera a sua semente naquela mulher, o Senhor fala, seja feito de acordo com a tua vontade. E sopra o espírito de um deles que ainda está lá com o Senhor, onde todos nós já estávamos. Nós já estávamos nele antes da fundação do mundo. O que está acontecendo aqui hoje é manifestação só. Ele está trazendo luz sobre o que estava oculto. Se eu não entendo isso, eu me movo nessa terra procurando quem eu sou. Mas quem eu sou já estava no céu. As obras já estavam prontas, o que eu vou ser já estava pronto lá. Os meus dias todos já estavam escritos. Eu só tenho que cumpri-los. Isso é predestinação? Não. Predestinação seria se eu não tivesse escolha. Eu sou obrigado a cumpri-los. Eu não sou obrigado a cumpri-los. Isso se chama livre-arbítrio. A minha escolha e a sua é decidir se nós vamos viver de forma plena todos os dias ou não. E aí entra a corrupção que Satanás colocou no mundo. Ele corrompeu um pai.
E quando ele corrompe o pai, ele compromete imediatamente a geração futura. O Senhor diz nos 10 mandamentos: eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele está dizendo, os filhos colhem, mas eu também visito em misericórdia até a 1000ª geração do justo. Porque filhos são fruto. Tudo que você tem para colher nessa vida é fruto da paternidade que está sobre a tua vida. Natural e espiritual. Você não tem como fugir disso. Eu posso substituir a minha paternidade. Nascer em Cristo, isso é nascer em Cristo. Eu troco de pai. Eu troco uma paternidade que me corrompeu, que me abandonou, que me abusou, que não cuidou de mim, que não me deu destino, que encaminhou inclusive maldições sobre a minha vida. E eu vejo a minha vida caindo em mesmos erros que o meu pai, que o meu avô. O nome disso é DNA, não, o nome disso é maldição. Um pecado que não é remido, que ninguém parou e pediu perdão e falou, isso acaba em mim. E por que eu não consigo parar isso em mim? Porque a minha natureza foi gerada no meu pai, eu tenho os mesmos hábitos, os mesmos erros. Ou eu vi tanto erro nele que eu quero tudo menos ele. Mas seja como for, onde quer que você esteja procurando a tua identidade, ela está errada. A identidade nós encontramos no Pai, só no Pai. Quando Pedro encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece quando você descobre quem é o Pai, é você descobrir quem você é. A igreja foi uma ferramenta dada por Deus, um instrumento de Deus para sarar a terra. Mas o propósito de Deus não é a igreja. O propósito de Deus são os filhos, que são amamentados pela igreja, crescem, recebem destino e vão pelo mundo. Isso é a igreja. Quando Pedro está diante do Senhor, e ele está andando com ele há um bom tempo, e doido para receber a coroa e receber o prêmio, e de repente o Pai revela algo para ele que Jesus nem estava esperando. Quem que vocês acham que eu sou? E aí Pedro cospe aquilo para fora. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Imagina ele pôr a mão na boca e falando, de onde veio isso? Porque ser o Cristo para a gente é Jesus Cristo. Para eles, era alguém esperado há 4.000 anos. Desde que Deus falou para Eva, da semente dessa mulher vai vir o que vai pisar a cabeça da serpente. E de repente Pedro solta aquela, um analfabeto. E o que ele recebe, logo que ele entende a natureza do Pai, ele recebe a identidade dele. Bom, Pedro, você disse que eu sou o Cristo. Então tá, e você é Pedro. E sobre essa pedra, essa palavra que você lançou, eu vou estabelecer a igreja. A identidade de Pedro é revelada na medida em que ele descobre a identidade do Pai. Nele eu me descubro. Os 12 filhos de Israel, tirando José, que já tinha o seu destino estabelecido, eles só descobriram quem eles eram no leite de morte de Jacó. Quando Jacó chama filho por filho, começa a falar, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Até ali, eles eram filhos de Jacó. A partir dali, cada um deles recebe uma faceta do pai. O Jacó completo começa a liberar sobre os filhos, inclusive com palavras de maldição. Ou nem seria maldição nesse caso, mas com quebra de princípios que roubam bênção. Então para o primeiro filho ele diz, Rubem, você é forte, você é a primícia da minha força, mas você subiu no leito, você deitou com uma mulher minha, não pode ser primogênito. Simeão e Levi, vocês, na fúria de vocês, derramaram sangue, também perderam. E aí ele chega em Judá, diz, você vai vir o príncipe. Eles só descobrem quem eles eram, quando eles estão diante do Pai. Quando o Pai transfere isso para eles. Até ali, eram meninos andando em volta do Pai. E só começam a estabelecer o destino deles depois que o Pai revela isso a eles. E você vai pegar isso em toda a história da Bíblia. Saul não pergunta quem é esse menino, ele pergunta de quem é filho esse menino. Porque o que me dá direito de entrar em lugares não é quem eu sou, é de quem eu sou filho. O que me dá autoridade de entrar em lugares no centro da cidade, de bater de frente com o diabo, não é quem eu sou, é de quem eu sou filho. Eu sou filho do Senhor. Então quando a gente chega, a gente dá carteirada, sabe? Tá aqui, ó, eu sou filho dele. E ele é doido para me pegar e ele não pode, porque eu tenho descendência no Senhor. E essa descendência que nos dá destino. Nós precisamos em primeiro lugar entender quem eu sou em Deus, para que Ele me fez. O primeiro conceito que eu queria quebrar com você nessa noite. Eu cresci numa igreja evangélica pentecostal, irmão. Pensa num lugar que fala a palavra bênção. É lá. E eu cresci ouvindo, bênção, bênção, vai ser abençoado, quero receber uma bênção.
eu queria que a gente entendesse o que é bênção na Bíblia. Não no que nós ouvimos. E eu não estou afastando aqui o uso comum da palavra. Porque palavras ganham sentidos no nosso vocabulário que não corrompem em nada. O problema é quando ela tira a função principal dela. Aí é um problema. Então não é um problema da gente ganhar um carro e falar, nossa, que bênção. Esse irmão é uma bênção. Não é um problema. Desde que isso não corrompa a essência do que Deus quis dizer. Amém? Eu quero ler 2 textos com você que está em Gênesis. Gênesis 30. Verso 3. Respondeu ela, eis aqui minha serva Bila. Recebe-a por mulher, para que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e eu, deste modo, tenha filhos através dela. Vai agora para Gênesis 50. Verso 23. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. A palavra bênção na Bíblia é a palavra barak. É a mesma palavra, a mesma raiz de palavra para joelho. E por que essas duas palavras têm esse sentido tão próximo? A mesma palavra é usada para essas duas coisas. Isso está explicado nesses 2 textos. O hábito naquela época de quando uma mulher não podia ter filhos era pegar uma serva e pedir para que tivesse filhos no lugar dela. O marido, como eu te falei, a descendência vem da semente. A semente é do marido. Se o marido semear em Bila, esse filho vem e se torna parte da descendência dele, debaixo do meu cuidado. Só que quando ele fazia isso, nesses 2 casos, no primeiro caso ela fala, para que ela tenha nos meus joelhos. Ela está falando, para que tenha na minha bênção. E José está dizendo assim, os meus netos nasceram nos meus joelhos. Nasceram na minha bênção. Isso tinha um sentido espiritual, que quando a criança saía do ventre da mulher, ela era recolhida no joelho. Quando ela passava por aqui e vinha no joelho, automaticamente ela recebeu a descendência de onde ela saiu. Então quando a outra vai ter, ela fala, para que tenha filhos sobre os meus joelhos. Ou seja, ela vai gerar, mas vai vir para mim a descendência. Então o que é bênção na Bíblia? Bênção é algo que está descrito na minha descendência. Um carro é uma bênção? Depende, estava escrito no céu que esse carro era meu? Se é uma bênção. Se não, pode ser fruto do meu trabalho, que você vai fazer um culto de ação de graças e agradecer a Deus, Deus vai falar, legal, mas não foi eu que dei não. Você se esforçou. E sol e chuva cai sobre ímpio e justo. Bênção é tudo aquilo que está descrito na minha descendência, reservado para mim. Então por isso que antigamente existia isso na nossa cultura. Pai, me abençoa. Sua bênção, pai. Deus te abençoe. O filho estava pedindo um presente para o pai? Não. Estava pedindo uma palavra. Quando o Senhor faz Adão no Éden, Ele faz o jardim, Ele faz tudo. Ele não chama nada de bênção. Nada daquilo Ele fala que foi uma bênção. Mas quando Ele vira para Adão, Ele fala, e os abençoou e disse, essa é a bênção de Adão. Qual é a bênção de Adão? Multiplicai, frutificai, governe sobre todas as coisas. Bênção é destino. Bênção é o que Deus tem sobre a tua vida. Bênção é o caminho que existe reservado para mim. Isso é a minha bênção. Essas foram as bênçãos que Jacó distribuiu para os seus filhos. Israel agora distribuiu para os filhos. Bênçãos, não coisas. Coisas não são bênção. Bênção sou eu e você como herança. Como continuidade do Pai na terra. Como manifestação do céu. Isso é a bênção do Senhor. Mas é problema a gente chamar alguma coisa de bênção? Não, desde que você entenda. Porque senão você vai começar a subir no monte para pedir bênção. Pode não ser no monte, mas pode ser numa vigília. A única pessoa, querido, que leva a gente em lugar alto para oferecer coisas é Satanás. Quando levou Jesus naquele topo de monte. Todas as vezes que alguém subia em lugares altos era para entregar coisas para Deus, não para ganhar. Nunca. A nossa mente corrompida, a nossa mente evangélica, a nossa mente religiosa,
traz coisas lá de trás que a gente nem sabe de onde veio. E o Senhor conhece teu coração, sabe que a gente não está fazendo por mal, e Ele não nos julga por isso. O problema é que a liberdade vem aonde vem luz. Essa palavra que eu estou trazendo para você, ela gera duas coisas agora. Ela pode gerar sobre você bênção ou juízo. Ela pode gerar sobre a tua vida esclarecimento, e isso muda o teu caminho, ou juízo, porque eu sou responsável por tudo aquilo sobre o qual eu tenho conhecimento. Eu não sou responsável por alimentar um pobre que eu não vi, mas eu sou responsável por alimentar um que está na minha porta. Daquele eu vou ser cobrado, porque aquele veio diante de mim. Por isso que a palavra diz, dá a quem te pede. Ela não fala, vê se ele vai usar crack. Dá a quem te pede. Porque se você ficou sabendo, é tua responsabilidade. Aliás, o único propósito de você estar nessa terra é manifestar o Pai, mais nada. Alguns vão manifestar o Pai ensinando, outros evangelizando, outros estabelecendo fundamento apostólico em lugares onde o evangelho não chegou. E alguns cuidando do pobre na porta de casa. Mas a essência do chamado de todo mundo é ser a imagem do Pai. É ser cara de Deus. Independente da forma. Isso é multiforme graça. Multiforme graça não é uma graça que aceita tudo. É uma graça que se manifesta de diferentes cores. Esse é o sentido da palavra multiforme no grego. Diferentes cores, tonalidades, expressões diferentes. Mas a essência é a mesma, é o Pai. E a minha responsabilidade é mostrar o Pai. O problema, querido, é que a gente adora a mãe. E mãe adora filho. Você quer ver um bicho para estragar destino de filho? É mãe. Porque mãe retém. O pai põe para fora. Lembra de filmes onde o filho ia para o exército, ou o filho ia sair de casa e a mãe ficava chorando atrás, e o pai na porta e falava, fica quieta, deixa ele ir. Porque o pai, ele quer mais que o filho saia. Vai casar e pagar a sua conta de luz. A mãe não. A mãe quer fazer o puxadinho no quintal e segurar a menina ali, que ele é menino. Ele está com 30 anos, ele é menino. Isso é mãe. E mãe é figura de igreja. E o cuidado que nós temos que ter como igreja é não reter. Nós preparamos. A mãe traduz o alimento do pai em forma de leite. Ela come o que o pai põe na mesa, traduz em leite e alimenta crianças. Assim é um novo convertido. E conforme ele vai crescendo, ele começa a comer das mesmas coisas que o pai coloca na mesa. Aí a mãe amassa, a mãe pica. Mas ele já começa a se alimentar, até que ele chega numa idade em que ele já começa a querer ser parecido com o pai, comer do que o pai traz. Ele já decide o volume que ele quer comer. Não é mais a mãe que faz o prato dele. E até que ele vai assumir a profissão do pai, a descendência do pai. E fala, mãe, estou indo. Isso é o propósito de Deus para filhos. Mas às vezes nós somos acomodados e a gente se encosta na estrutura, esperando que ela nos dê um destino. E aí você vai conversar com o seu pastor. Pastor, o que eu faço da vida? Ele fala, não sei. Se ele falar, não sei, porque às vezes ele fala, vamos ver, vamos orar. Ou ele vai caçar um ministério para você na igreja. O que tem ministério ali? O que você gosta de fazer? É assim, né? Eu lembro que eu chegava na igreja. O que você gosta de fazer? Ah, pai, eu gosto de jogar bola. Tem bola na igreja? Não tem, então o que eu vou fazer? E aí você fica a vida inteira sem identidade, pulando de lugar para lugar. Você quer ver isso na prática? E querido, tudo que acontece na prática, na vida de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, tem algo espiritual antes. Hebreus 11 diz que os mundos foram criados pela fé. De forma que o mundo que se vê é feito a partir do que não se vê. Tudo que você vê acontecendo lá fora, qualquer coisa, tem algo no mundo espiritual que gerou aquilo. Como eu disse, é só manifestação. O que eu vejo é só a manifestação de algo no espiritual. Você quer ver isso? Você conhece pessoas que não tiveram pai? Ou nunca conheceram? Ou perderam muito cedo o pai? Ou tiveram uma relação muito conturbada? Essas pessoas normalmente têm muita dificuldade em se localizar. Tem dificuldade em terminar as coisas que começam. Começa curso e nunca termina. Começa a faculdade e larga. Não para em emprego nenhum. É sempre muito mal compreendido. Eu sou mal compreendido. Ó céus, e quando ele chega em casa ele tem uma mãe que normalmente diz, é mesmo filhinho, você é mal compreendido. Porque essa natureza de me estabelecer como descendência, de ter um rumo, um norte, ela vem do pai, no natural. Como eu disse, o pai natural é um instrumento dado por Deus para que quando essa criança olhe para ele, ele veja Deus.
Então, o plano de Deus é que quando você estava crescendo, quando você olhasse para o teu pai, você visse a figura de Deus. No que ele faz, no que ele gosta, no que ele fala, em como ele age, em como ele reage. Isso é o multiplicai-vos. Era Abel e Caim crescendo, sem a queda, e olhando para Abel e vendo quem? Imagem e semelhança. Eles viam Deus. Eles iam se tornar o quê? Deus. Davi fala isso, sois deuses. Jesus repete isso. Por quê? Porque filho de peixe, peixinho é. Esse era o plano. No natural você consegue perceber que quando a figura do pai sai, eu fico sem identidade. E eu fico procurando. Eu passei minha vida procurando um pai, em amigos. Eu procurava pai em patrão na empresa. Figura de pai. Eu já fui de tudo, eu já tive uns 30 empregos na minha vida, diferentes, de profissões diferentes. Tentando me achar. E eu ia passar mais 30 anos fazendo a mesma coisa. Mas quando o pai te pega por dentro, querido, e quando você descobre quem ele é, no natural, mas é imediato, você começa a descobrir quem você é. Se tem uma coisa que ocorre quando você descobre destino, é tudo que tem ao seu redor perdeu o valor, perdeu o sentido. Abraão sai de uma terra, Deus coloca ele na terra de Canaã, ele começa a andar, a terra é dele. De repente a Bíblia fala assim, e ele andava como peregrino na terra. Sabe o que é peregrino? Andante, que não tem destino. Mas ele estava no lugar que Deus disse que era. Mas quando ele começa a entender algumas coisas, quando ele começa a entender o pai, as coisas em volta começam a perder um pouco o sentido. Então para mim, como isso aconteceu? Com profissão, tudo começou a perder o sentido. E quanto mais eu entro em Deus, mais perde o sentido. Porque mais ele se revela em mim, e aí menos as coisas que eu construí começam a se encaixar em mim. E você começa a repelir. Você já percebeu que quando você se converte, a primeira reação é se tornar um alienígena na sua casa? Nos amigos, é o estranho. Um período em que você teve um pequeno contato com o pai, está começando a conhecê-lo, e a manifestação para o lado de fora também já começa a repelir aquilo que não faz parte da natureza. O que você pode fazer nesse tempo é calar o espírito e se moldar a esse mundo. Mas se não, o que vai acontecer é que dia após dia a tua natureza começa a repelir aquelas coisas e atrair a sua identidade. Mas a essência para isso, em primeiro lugar, é entender propósito. A gente não entende Deus às vezes. A gente julga o caráter de Deus baseado no nosso, e por isso a gente não compreende. Tem um exemplo que eu gosto muito, que a gente costuma, quando alguém fala assim, eu vou fazer alguma coisa, e se for Deus, eu orei. Se for Deus, vai dar certo. E se não for, que Deus pare. Ninguém ora assim, né? Na verdade, você está falando para Deus, eu vou fazer o que eu quero. E se der certo, eu sei que o Senhor aprovou. Se não der, o Senhor não aprovou, você ainda terceiriza para Ele. E às vezes você entrou num emprego, entrou num curso, entrou numa faculdade, e você está vivendo aquilo. E está dando certo, você foi promovido. E aí sabe o que você fala? Deus me abençoou. Quem disse? Eu vou te contar a história do pai agora. O pai é um médico, e ele cria um filho, uma filha. E essa menina vai crescendo, e ele começa a transferir para ela o coração dele. Filho, olha o que o pai está construindo para você. Esse é o destino que eu tenho para você. Quando essa menina faz 18 anos, ela começa a namorar um tocador de reggae para a rua. Um louco. E o pai fala, não. Mas essa menina está com 20 anos de idade, como é que você para ela? E ela vai embora de casa. Muda para a praia, com esse menino. E o pai, às vezes não quer nem despedir. E ela vai. A mãe já está lá no telefone. Filha, você está bem? E o pai está. Passa um dia, 2 dias, o pai vai perguntar como é que ela está. Está lá, está se virando. Passa uma semana. Ela liga, o pai fala, manda um beijo para ela. Passa um mês, ela está vindo almoçar aqui, vem, pode vir, almoça. Com 2 meses o pai lá vai lá na praia visitar ela. E vê que ela está morando numa barraca de coco. Com o menino. O pai médico, sabe o que ele faz? Filha, eu vou alugar um lugar para vocês ali. Ah, pai, obrigado. Aluga. Ajuda o menino a aumentar a barraca de coco e melhorar as coisas. E ele volta para casa. Ele mudou a opinião dele? Ele está validando a barraca de coco agora? Não. Ele respeita a escolha dessa menina.
E ele não é como nós, com um coração que ia abandonar um filho porque não quis fazer o que ele tinha. Mas quando ele olha para aquilo, ele fala: mas você abriu mão de coisas muito maiores que eu tinha para você. Não era isso. E o fato de eu vir aqui demonstra que eu te amo, não que eu te aprovo. São duas coisas diferentes. A gente confunde propósito com misericórdia. A gente acha que o fato de Deus ter misericórdia e não vir com um martelo na cabeça dessa menina porque ela escolheu um caminho errado, quer dizer que ele aprova. Não, ele só ama e respeita as tuas escolhas. Mas ele não escolheu aquele caminho por capricho, ele escolheu porque ele te fez. E quando ele te fez, ele aliou um propósito na tua vida. E ele sabe que aquilo que está acontecendo ali vai te gerar problemas. Não vai te gerar problema porque aquilo é um problema, porque o menino é um problema, mas porque aquilo não foi feito para você. A luva não encaixa. Em algum momento você vai ter um problema. Você quer ver onde isso se manifesta? E aí os jovens podem arrepiar o cabelo. Quem é que escolheu a noiva de Isaac? Foi Isaac? Não. Foi o pai, através de Eleazar. Quem é que escolheu a mulher de Davi? Foi Davi? Não, foi o pai dela. Quem é que deu Eva? Foi Adão que escolheu Eva? Não, foi o pai quem deu. O que o pai estava sinalizando com isso? Em que uma paternidade que está sarada e correta, ela alinha e dá destino até para as alianças que os filhos vão fazer. Mas isso na nossa cultura corrompida foi entregue, por isso que a gente tem tanto casamento destruído para arrumar depois. Porque a gente se liga em alma, se liga em emoção. Eu tenho filhos, tenho 2 meninas e vou ter mais um menino agora. Eu olho para ela e falo: mas nunca que minha filha com 18 anos vai estar agarrada com o menino para a rua. Mas não é porque eu sou ciumento, não. Eu ouvi uma coisa essa semana que a Bel não sabe. Eu tomei para mim, o primeiro namorado dela eu vou oferecer em sacrifício para Deus. Mas não é por ciúme, é porque eu estou sarando a minha descendência. E o trabalho que dá para remir é de desgraça. Arrumar erro de descendência, arrumar o que bateu na minha porta, o que deixaram de sujeira na minha descendência, na minha família, e que vem impactando. E eu falei: vai parar em mim. E você, menino, não vai se atrever a se vincular em aliança debaixo da cobertura de um homem que a gente nem sabe de onde veio, porque ele é bonitinho e usa um tênis e uma calça apertada. Mas não vai mesmo. Você vai entender desde já que o teu propósito está em Deus. O Senhor já falou para a gente sobre as minhas filhas. A Clara tem 12 anos, ela é pastora, a gente já sabe, ela é pastora. Não foi manifesto ainda, mas ela já é. Assim como um cachorrinho, ele é cachorro mesmo que ele não seja grande. O pitbull é pitbull desde que sai do ventre. A pequena é uma profeta. E eu alimento ela como profeta. Então eu vou deitar com ela na cama. Essa semana eu deitei do lado dela e comecei a falar sobre profecia com ela. Você sabe, filha? É isso. Porque por enquanto ela recebe ração para cachorro pequeno, mas ela continua sendo o que ela era. A gente quer tratar as crianças como criancinha. E por isso que o diabo está levando funk com letra de criança para os teus filhos. Porque o diabo trata os teus filhos como profetas de Baal desde já. Ele só disfarça. E onde é que a minha filha vai descobrir quem ela é? Em mim. Porque se Deus me escolheu para soprar o Espírito naquela carne que começou a ser formada no ventre, é porque Ele confiou que eu vou ter a responsabilidade de liberar descendência sobre ela. Ela vai dar continuidade à minha descendência. Ela vai chamar pela minha descendência. Em primeiro lugar, eu tenho que entender em Deus qual é o propósito. Senhor, por que o Senhor me soprou? Todo homem, querido, é formado por 2 coisas em essência. Guarda isso, todo homem. A mão de um pai e um espírito. Todos eles. No Éden, Deus põe a mão e um espírito transforma aquela carne em alma vivente. Então a mão de um pai é qualquer homem que exerceu algum tipo de autoridade e colocou a mão sobre a tua vida, na tua formação. E o espírito, não quer dizer que você está endemoniado. Lembra quando Pedro vira para Jesus e ele fala: não, Senhor, não vamos fazer isso. E o Senhor fala: reta de mim, Satanás. Espírito, querido, não é algo que habita necessariamente, ele influencia. Espíritos que influenciam. Você cresceu e se move através da liberação de autoridades que foram dadas pelos seus pais. Se um dia você sofreu abuso sexual quando era criança,
Quem é que tinha autoridade sobre a tua vida? Teu pai. Onde é que ele estava naquele momento? Responsabilidade é dele. Ah, mas ele não teve culpa. Onde ele estava? Onde é que estava Adão quando Eva caiu? Ele, seja por ausência ou por concordância, liberou que um demônio tocasse em você quando você era pequeno, através da vida de um homem. E ele encontrou legalidade para trabalhar na tua mente. Por isso que tem gente que até hoje sofre por abusos da infância. Aceitou Jesus e ainda sofre traumas. Por quê? Porque tem a legalidade espiritual que foi dada lá atrás. Então todos nós somos resultado de mão de um homem e dos espíritos que sopraram sobre a minha vida. Espíritos no sentido de legalidades que foram dadas. E o que anda sobre a terra hoje é isso, um boneco de barro com algum espírito dentro, que pode ser o Espírito Santo, mas podem ter vários lugarzinhos dentro da gente. A gente às vezes olha para nós como se fosse um ser que o Espírito chegou e acabou tudo. Não é isso. Quando Jesus fala, eu vou para o meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu teria dito, eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam. Do que ele estava falando? Eu vou para o céu? Não. Onde é que é a casa do Pai? Onde é que Deus mora, gente? E você? Então onde é que há muitas moradas? E você? Jesus está dizendo, eu vou para lá, preparar lugares para que eu habite. Para eu poder estar dentro de você, lugares têm que ser preparados. E ele diz, há muitas. Existem as moradas dos teus relacionamentos íntimos, existem moradas dos seus relacionamentos profissionais, moradas de como você se relaciona com o dinheiro, lugares dentro da tua alma, do teu espírito, que são habitados por influências. Por isso que a conversão é um processo. Por isso que Paulo ficou 3 anos depois de receber o Jesus, se convertendo, se abrindo para o Espírito, se lavando. Nós precisamos em primeiro lugar entender propósito. Senhor, quando o Senhor soprou do céu, quem é que veio? Porque pode ser que o que esteja vivendo aqui não é o que estava no céu. E eu quero que seja feito aqui na terra como no céu. Eu quero que aqui viva exatamente o modelo que existia aí quando o Senhor mandou. Esse é o lugar para a gente entrar. A dificuldade às vezes de entender isso é não entender propósito. Noé não entendeu o propósito. Noé, na cabeça de Noé, o propósito era a arca. O propósito não era a arca. O propósito era pegar uma descendência pura. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis 6, e ele era reto em suas gerações, está dizendo que ele era puro, sem mácula, ou seja, a descendência de Adão não tinha se corrompido. Deus olha e fala, opa, alguém que conserva, desde Sete, filho de Adão, uma semente pura, não se misturou. Ele separa e fala, vamos começar de novo. O propósito não é a arca, o propósito é você construir essa arca. Eu jogo água, o Espírito inspira sobre a terra. Você passa com a arca para o outro lado, desce os teus filhos e começa uma descendência. O propósito é povoar a terra. Quando Deus pede para Noé fazer a arca, ele não fala, isso é uma bênção. Mas quando Noé desce, a Bíblia diz, e o abençoou e disse, multiplicai-vos. Então qual era o propósito de Noé? Multiplicação. Noé não entende. Então quando ele faz a arca, ele fala, pô, cumpri. 100 anos no meio do mato fazendo um barco, agora eu vou descansar. Planta uma vinha e chapa. Acabou. Amaldiçoa aquilo que era a própria bênção. A bênção era o filho. Ele amaldiçoou o filho porque não entende. E às vezes nós estamos sendo amaldiçoados porque não entendemos. A arca é a figura de Cristo, a arca é a figura da igreja, que nos transporta de um lugar para outro, para que a descendência pura seja levada. Às vezes você já exerce ministério em alguma coisa. Então você cuida do som. E aí você fala, meu ministério é cuidar do som. Eu falo, querido, não existe ministério de cuidar do som. Todo ministério está vinculado à manifestação do Pai. À multiplicação de natureza. Você precisa entender então, no som, qual é teu papel para a multiplicação da natureza. Porque todo ele sempre vai estar vinculado com manifestar a natureza do Pai. E nisso começa a quebrar um monte de paradigma, um monte de história que você pode estar tentando construir. De que eu posso chegar aqui e te contar o que a gente faz na rua. E te contar da África. Eu amo aquele lugar. Eu amo. Se eu pudesse, eu ia 2 vezes por ano para aquele lugar. E ficava lá, naquele mato. Mas e você?
Não adianta eu contar isso para você, você se empolgar e falar, nossa pastor, quando você for eu quero ir junto. Eu falei para você, mas é para ir? Não é turismo. A gente tinha um trabalho no Paraguai, e eu lembro que da segunda vez que a gente foi, a gente estava arrumando uma van para ir. Para levar a turma toda, ministério, vamos para lá. E a van não dava certo, não dava. Faltando 2 dias para ir, Deus falou, não é para ir. A gente ia sair daqui para cuidar de criança, órfã e abusada. Todas elas sofreram abuso sexual. Um monte de gente querendo ir. Gente crente, gente que eu conheço, crente mesmo. E Deus falou, não. Porque vocês não vão fazer nada que não venha do céu. O homem não pode fazer nada que do alto, se do alto não lhe for dado. E a gente quer se mover na nossa vontade de agradar a Deus. E o Pai fala, você me agrada fazendo a minha vontade. Jesus disse, te glorifiquei na terra fazendo a obra que o Senhor me deu. Jesus tinha 12 apóstolos, chega uma multidão. Jesus não junta a turma e fala, vamos construir uma igreja maior. Jesus fala o quê? Vamos orar para que o Pai mande mais. Não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade, dar de comer para eles. Tua responsabilidade, socorrer todo pobre que passa aqui na rua. Vou montar uma casa para dar comida. É outra história. O Pai te falou isso? Mas é bom, mas é mandamento. É mandamento para você? Já me perguntaram sobre Itatinga. Por que a gente não vai para Itatinga? Eu falei, você é louco? Deus não me mandou. Ainda vou lá, ainda acontece uma desgraça naquele lugar. E eu vou falar que foi Deus. Ele não me mandou para lá. Ele me mandou para o centro da cidade cuidar das pessoas que estão lá. E é isso. E à medida que você começa a conhecer e andar perto do Pai, descobrir a tua identidade, o maravilhoso é que o que Ele manda te fazer te preenche. Não é peso. Por isso que Jesus diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se não é leve e não é suave, querido, você tem que analisar se você está carregando dele, ou o seu. O que o Senhor tem que restaurar no meio de nós não é Deus, é o Pai. Israel já tinha um Deus. Jesus veio manifestar o Pai e não Deus. Ele já tinha uma religião. O propósito de Deus não é a igreja. O propósito de Deus são os filhos. A igreja é o meio. A igreja é a mãe que gera, que recebe semente do alto. O Pai semeia nela, ela gera e dá à luz a filhos para serem devolvidos ao Pai e para que cada um ande no seu destino. O problema é que muitos de nós fomos feridos por Pai, nas mais diversas áreas. E isso é uma semente que Satanás planta. Porque quando ele consegue corromper a imagem de Pai dentro de mim, ele corrompeu a imagem que eu vou ter de Deus. Eu vou olhar para Deus da maneira que eu olho para as autoridades constituídas sobre a minha vida. Sempre, sempre e sempre. Não, eu faço diferente. Você inventou um jeito diferente de fazer. A não ser que você já foi sarado. A não ser que a tua identidade foi restaurada. Senão nós criamos formas de aliviar, anestesiar as nossas feridas. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que quando eu confesso os meus pecados, para Deus eu sou perdoado. Quando eu confesso para os outros, eu sou curado. Ou seja, se não houver confissão para alguém, não existe cura. Quanta gente foi abusada sexualmente aqui? Não precisa levantar sua mão. E nunca confessou para ninguém. Então eu tenho que te dizer que de acordo com a Bíblia, você nunca foi curado. Você só não sabe onde isso se manifesta. Mas está aí, pode ter certeza. Porque a minha Bíblia fala que a cura está ligada à comunhão. A liberar para o outro, não liberar para o céu. O que eu vou liberar para o céu? O Senhor já sabe. Sempre soube. O termo confissão de pecados é algo até distorcido. Confissão não significa fazer com que Deus saiba. Significa me arrepender. Por isso que salvação não vem de aceitar Jesus, vem de arrependimento. Você pode ter aceitado Jesus e estar sentado aqui esperando o trem para o inferno. Porque nunca se arrependeu dos seus pecados. Você tem noção que você fazia coisas no mundo e que hoje você nunca chorou em cima daqueles pecados? Porque você nunca entendeu o quanto machucou o coração de Deus aquilo. Ele te perdoou, também, está perdoado, vamos bola para frente. Nunca houve arrependimento, querida. E só existe perdão em cima de arrependimento. Então você pode estar vivendo, e muitos estão, com feridas que estão muito bem cobertas. De abuso na área sexual, de aborto, de rejeição, e de uma série de coisas. E que você nunca confessou. Porque você falou assim, eu já falei com Deus, vou pôr uma pedra em cima disso, dói muito, está tudo certo.
Eu não quero te confrontar, mas eu tenho que te dizer. Está lá. Porque a Bíblia diz que é só quando isso é liberado. Porque quando dois concordam aqui na terra, é ligado no céu. Quando eu e você ligamos uma palavra aqui, nós concordamos e testificamos de algo. E aí o céu, puf, liga. Por isso Eva, querido. Eva não foi feita porque Adão era só. Não é bom que o homem seja só. Adão era sozinho, que jeito? Adão tinha Deus. Não tem a ver com solidão emocional, Deus te dá uma esposa. Não tem a ver com saciar a tua carne, a tua alma. Tem a ver com eu preciso de dois para ligarem a um propósito na terra. Eu preciso de dois para concordarem, porque isso é um princípio espiritual. Se essa concordância não aconteceu na tua vida com relação a coisas passadas, até hoje isso está lá, carregado, igual uma âncora na tua vida. E enquanto não houver confissão, você não consegue sequer se descobrir em Deus, porque a tua identidade está sendo norteada por feridas, por traumas. E o teu olho pode brilhar para missionário, pastor, para qualquer destino diferente, mas em nenhum deles você vai conseguir fluir, porque existem feridas lá de trás. Feridas que Deus não vem, Ele não apaga, Ele cicatriza. Jesus tem um furo aqui, ó. Tem as duas mãos furadas quando Ele se apresenta. O que Ele fala é, não dói mais, pode ver. Eu posso até subir aqui agora e mostrar, ó. Não dói. Eu não tenho orgulho também, então eu posso mostrar. Você vê como as coisas vão aparecendo? Eu não mostro porque eu acho que não precisa, mas na verdade é por orgulho. Independente do seu coração ser puro. Eu não tive culpa, foi pessoas que fizeram comigo, meu tio, meu pai, meu vizinho. Eu não tive culpa e o Senhor quer me machucar mais ainda. Não, o Senhor quer te livrar. O Senhor quer te libertar e por isso Ele fala, mas eu não mudo. Existem princípios e um deles é, se você confessar com outro, isso é sarado. Satanás é um ser de trevas, querido. Ele habita em lugares escuros. Todo lugar na tua vida que está escondido é lugar de habitação de demônios. Todo lugar. Por isso que você tem uma esposa ou um marido. É o nível máximo de intimidade em que nada fica oculto. O que Deus está dizendo com isso é, não existe desculpa para ter algo escuro na tua vida. Mas é muito íntimo. Você tem seu pastor. É mais íntimo ainda, você tem sua esposa. Mas você tem. Agora você tem que julgar o teu coração. Se você não expõe isso para o teu pastor, que é o homem que Deus colocou como pai sobre a tua vida, para pôr a mão na tua cabeça e falar para você, e falar para o diabo, ó, ele acabou de se confessar aqui, ele acabou de se abrir comigo, agora você tem que ir embora desse lugar, porque foi ligado. Vocês conseguem entender isso? Deus se move por princípios. A gente é que é muito emocional. A gente é que um jeito veio aqui na frente, chorou, derramou lágrima, babou. Ai, estou bem agora que eu falei com Deus. Ele fala, tá, legal, mas não gerou nada. Porque isso aqui é que gera. É a palavra. Deus não negocia a sua palavra. Antes da gente pensar em estabelecer o que eu vou ser, eu tenho que descobrir quem eu era. Quem eu era antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade dentro do coração do homem. Por isso que a gente não pensa em morrer, embora saiba que vai morrer. Isso é um resquício da nossa mente do céu, de um ser eterno. Você é eterno. Você já existia antes dessa manifestação e vai existir depois, no céu ou no inferno, mas vai existir. O trabalho não é tentar inventar alguma coisa de isopor aqui na terra, já que isso aqui é sua manifestação. É voltar no Pai e falar quem eu sou. Quem eu era antes do Senhor fundar o mundo. No céu, quem eu era? Quais as obras foram feitas no céu e reservadas para mim? Me conta, Pai. Eu preciso saber. Na verdade, eu preciso saber quem você é, Pai. Porque quando eu descobrir quem o Senhor é de verdade, e aí é hora de limpar tudo que você já ouviu a respeito de Deus. Tudo. Porque na hora da intimidade, querido, o pai sai, ele entrega a filha na mão do noivo, de Cristo. Isso é o teu pastor. Entrega na mão de Cristo e sai. E você vai para as recâmaras com ele. E ele vai se revelar para você. E aí você vai conseguir chegar no teu pastor um dia e falar, pastor, Deus falou um negócio comigo que você não acredita. E seu pastor vai querer anotar o que você falou. Porque o Pai se manifestou para você em coisas que nem para ele se manifestou. Porque você é tão filho quanto ele. A única diferença é tempo e nutrição. Ele cresceu um pouco mais, comeu um pouco mais. Mas quando chegar no céu é tudo irmão. São só manifestações. Quem é você?
Você sabe quem você é? Pode ser que você já descobriu isso. Não, eu tenho isso desde cedo. Desde muito cedo o Senhor foi tratando isso comigo. Desde muito cedo eu tive pai que me conduziu. Minha mãe, eu perdi meu pai, mas minha mãe conseguiu alinhar as coisas. Amém. Mas eu tenho que dizer que 90% da igreja não sabe. E é por isso que o propósito da igreja não se cumpre. As portas do inferno prevalecem. Por isso que a igreja evangélica cresce e muito, mas os prostíbulos crescem na mesma medida. Por isso que a igreja cresce no plenário federal, mas as leis contra os cristãos também crescem. Porque o que a natureza guarda não é a manifestação da igreja, é a manifestação dos filhos. Quem sara a natureza não é a igreja, são os filhos de Deus. E eu estou falando isso não para diminuir o peso da igreja, mas para te dar responsabilidade. Porque senão você vai passar a vida pedindo a mamadeira do pastor de sábado à noite, de domingo, e fazendo os cursinhos que são trazidos, e os estudos, e não muda nada. E aí hoje o problema que você tem com o seu pastor é sobre a faculdade que você vai escolher. Daqui a 2 anos, o problema que você vai ter com ele é sobre o trabalho, o que eu faço. E daqui a 5 anos, você vai estar procurando aconselhamento de casais. E depois de mais 2 anos, você vai estar trazendo os seus filhos para dizer que você não sabe educar os filhos. Você percebe como o sistema te escraviza? Num lugar de dependência, em que eu nunca consigo manifestar pai. Eu estou sempre pedindo uma mamadeira na minha boca. E por isso que o Senhor não deixa a gente sair lá para fora. Ele fala, você é louco, se eu deixar você sair, você morre. Satanás te pega. Gálatas 4, se eu não me engano, fala sobre filhos. Fala herança, filho, já está lá. Mas ela é para filhos que têm identidade e maturidade. Ser filho e ser maduro. Senão não entra. Não entra porque Deus não gosta, não entra por proteção. A minha filha, o carro já é dela. Por que ela não vai dirigir hoje? Proteção. Não é tempo. E se ela insistir em ficar nesse... Nunca vai entrar. O Senhor está te protegendo, mas Ele está olhando e falando, mas já era para você ser adulto. Já era para você estar multiplicando a minha natureza onde você passa. E você continua pedindo a mamadeira. Qual será que é meu ministério? O que será que eu vou fazer? Tem dança na igreja agora. Vai ter um trabalho na rua. Opa, vamos lá. Não muda nada. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Quem trabalha é servo. Filho, assume responsabilidade. Eu queria orar com você, mas eu queria que você entendesse uma coisa antes. Isso é um espírito. Uma liberação demoníaca que tenta cortar os vínculos com pais. Se Satanás quisesse matar as crianças, o que ele faria? Ele faria as mães abandonarem os filhos, não os pais. Dá uma criança de 1 ano de idade na mão de um pai, você vai ver o que acontece com esse menino. Ele vai para a escola de cor-de-rosa, todo colorido. Ele vai morrer de fome. O pai não sabe fazer isso. Satanás tira o pai de casa porque ele não mata, mas ele escraviza. Ele impede que essa criança consiga entender a manifestação do pai lá na frente, porque essa figura foi tirada. Por isso que as igrejas em bairros mais carentes têm tanta facilidade em angariar pessoas carentes, com família, com referenciais de família tão destruídos, porque ela se apresenta como mãe. Vem cá, Jesus te ama. E mãe é uma coisa que todo mundo conhece. Ninguém não tem o nome da mãe na certidão de nascimento, mas do pai. Então é fácil angariar. Mãe, crescem? Não. Continua lá, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos problemas. Os filhos crescem na igreja, com 18 anos vão para a cadeia. Porque é mãe, não é pai. Isso é o que Satanás tem liberado sobre nós. A corrupção da imagem do pai. Porque quando ele faz isso, ele compromete muito a nossa capacidade de compreender o pai. Compreender a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé e a gente orasse. Abaixa a tua cabeça, querido. Se tem uma desgraça nesse mundo é o orgulho. Leviatã é um negócio que Satanás usa no nosso meio para nos travar de um jeito e impedir que a gente consiga acessar o Pai. Eu cresci sem pai, fui abusado de todas as formas e maneiras durante a minha infância. E o Senhor teve que me sarar. Me sarar para eu falar, olha como o Pai sara. Ele não sara para eu ficar escondido, Ele sara para me exibir.
está me sarando. Mas a única forma é indo até Ele, é me expondo. Se tivesse outro jeito, Ele não colocaria Jesus seminu no topo de uma cruz. Fazia escondido, precisava de humilhação. Precisa. Aquele que me negar diante dos homens, não é aquele que me negar. Tem a ver com exposição. Muitos aqui têm problema com paternidade. Muitos. Referências distorcidas. O primeiro sinal que você vai saber é: eu passei por coisas que você falou e eu nunca me confessei. Eu nunca procurei pessoas para abrir a minha boca e falar, me abraça. Eu preciso trazer para fora algo que me feriu lá atrás. Independente de você sentir isso ou não. A segunda coisa é: eu cresci sem pai. Opa, acende um alerta aí. Porque você tem que passar um pente fino em Deus para saber até que ponto essas paternidades, essas autoridades que passaram na minha vida, tocaram da forma correta. Porque eu posso estar aqui comendo como o filho mais novo da parábola. Eu posso estar comendo comida de porco aqui e achando que é o pai. Porque a vida inteira foi isso. E quando eu olho para o outro, eu falo: Deus quis assim, glória a Deus por isso. Eu era assim. Quando eu vi alguém que parecia que estava fluindo, eu falava: Deus que quis assim. Quem sou eu para julgar Deus? Está tudo certo. Ou você pode ter problema com a identidade. Eu estou sempre procurando um modelo. Eu estou constantemente procurando alguém para me parecer, na roupa, no jeito de ser, no ministério. Eu estou sempre me espelhando em pessoas. Não há problema em ter referencial. Pai é um referencial. Pais espirituais e naturais são referencial. O problema é quando eu estou constantemente buscando isso e o fruto dessa paternidade não acontece. Eu falo: epa, não é pai, eu estou tendo mestres. Mestres da lei só podem gerar ensino. Só mestre da vida pode gerar vida em mim e em você. E ele se manifestou na figura de pai. Eu quero te convidar nessa noite para a gente confessar junto. Que não seja para você vir aqui e confessar para mim, para alguém, mas que você se abra para isso e esteja disposto a isso, a procurar alguém que tenha autoridade sobre a sua vida. Alguém que tenha autoridade sobre a tua vida. E se confessar de coisas que você não se curou, não confessou até hoje. Se você tem problema com identidade, se você tem problema com o pai, se você tem dificuldade de se encontrar, se você tem coisas que você precisa se abrir diante do Senhor, eu queria orar com você. Nós todos orarmos juntos, querido. Onde há concordância, o Espírito se manifesta. O que Satanás tenta fazer é nos isolar, cada um no seu canto, cada um com as suas dores, com os seus choros, fechados nas suas casas. Cada um na sua. E aí quando a gente se apresenta na igreja, é para se apresentar bonito. Jesus falou: vocês estão loucos? O objetivo disso aqui é só um mostrar sujeira para o outro. É se lavar. É se purificar aqui dentro. Lavar as vestes. Batismo é uma cerimônia pública por isso, porque a lavagem é pública. E quando eu digo pública, não necessariamente eu vou subir aqui e confessar: eu fiz 3 abortos. Eu não, mas você. Mas você vai se confessar diante de Deus e depois procurar teu pastor, teu pai. Você vai pedir perdão para teu pai: pai, eu matei um neto seu. Você já parou para pensar nisso? A gente não tem noção do pecado que cometeu lá atrás. Você não tem noção que o dia, querido, que você entregou sua virgindade lá atrás, você fez um altar de sangue em cima de um lençol em que demônios pegaram aquilo. Porque todo derramamento de sangue é aliança no mundo espiritual. Você tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? Você acha que foi só alguma coisa que aconteceu? Não foi, não. No mundo espiritual, aquele sangue está represado até hoje. Enquanto isso não for confessado, arrependimento, você não pode trocar aquele sangue pelo de Cristo e limpar as coisas. É muito sério. E a gente brinca. Brinca porque é orgulhoso, brinca porque não quer confessar, brinca porque quer uma funçãozinha na igreja e está tudo resolvido. Vem aqui, vamos orar, querido, se você quiser. Nós vamos orar juntos aqui na frente. Está em suas mãos.
está em suas mãos. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente. Espírito Santo, sobra sobre o teu povo, Espírito Santo. Sobra sobre os teus filhos, Espírito Santo. Toda a cadeia do inferno, Pai, que tenta prender o coração de pessoas, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Nós damos voz de comando sobre cadeias de Satanás, cadeias que foram colocadas na tua infância. Você que foi rejeitado pelo teu pai na infância, você que ouviu da tua mãe que você não ia dar em nada, é você ouviu isso. Tem uma pessoa que ouviu isso da tua mãe: você não vai ser nada como o teu pai. Preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Queridos, se entrega ao Senhor, queridos. A gente tem vivido uma religião fria, plastificada. A vida daqueles apóstolos, daquela igreja, era escândalo para o mundo. E a gente tem se moldado ao mundo. A gente tem que falar que é crente. E aí quando você fala, aquela sua amiga que vai para o bar, fala: eu também sou evangélica. Onde você vai? Aí tua cara vai lá embaixo. Porque a gente não é cara de pai, a gente tem a cara da mãe. Umas mães mais doidas, de gente, os crentes com o cabelo pintado, umas mães conservadoras, usa saia, os filhos, mas tudo filho com cara de mãe. Enquanto todo mundo tinha que ter cara de pai. O diabo não respeita a mãe, querida. Ele respeita a natureza do pai colocada na mãe. O que dá vida à igreja é o sopro do Espírito, não a reunião de pessoas naquele cenáculo. O que fez aqueles homens terem autoridade não foi a igreja reunida, foi o Espírito soprando naquele lugar. Isso é que dá poder. Isso é que muda esse bairro. Isso é que transforma tudo aqui em volta. Isso é que impede que qualquer boca de venda de droga consiga se estabelecer aqui em volta. A autoridade que flui desse lugar. Amém, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos e fala com Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Pai, pela tua presença, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, Pai, que todo dia de manhã se renova na minha vida, na vida de cada um aqui. Que teu Espírito continue ministrando, Senhor.
Que teu Espírito ao longo do resto dessa noite e amanhã comece a quebrar cadeias, Pai. Muralhas que impedem o teu quebrantamento. Muralhas que sustentam a dor, Pai. Sustentam vícios, Pai. Vício em pornografia, vício numa série de coisas, Senhor. De gente que não quer fazer, mas não consegue parar de fazer. Libera, Espírito Santo, sobre os teus filhos o entendimento de paternidade, o entendimento de identidade, o entendimento de buscar um pai, de buscar saber quem você é, de buscar isso em Deus e parar de buscar isso em pessoas, em modelos falhos e caídos, mas buscar alguém que seja pai diante da tua vida, alguém que você possa olhar e falar: eu vejo Deus quando eu te vejo. Eu quero ser igual isso aí, ó. Ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo e não porque eu sou líder. O Senhor colocou vocês nesse lugar. Existem homens nesse lugar para exercer isso sobre a vida de vocês. Se coloquem não como membros da igreja, como filhos. Filho que abre a barguilha e apresenta intimidade para ser circuncidado por um pai, ser cortado por um pai. Se não, filho, sem circuncisão você não entra na descendência. Sem um homem te tocar e te sangrar, você não entra. Você pode andar junto, mas você é servo. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa. Lá atrás nós escrevemos um livro sobre paternidade. Um pouco do que a gente falou aqui. Eu não sou vendedor de livro. Se você quiser esse livro, você pode pegar lá. Se quiser deixar uma oferta, você deixa. Mas eu não fui chamado para vender livro. Amém, queridos? Deus abençoe, pastor.